A sala de aula estava tranquila naquela manhã. A professora Ana, com seu olhar atento e carinhoso, explicava sobre a importância da literatura para seus alunos. Ela falava com uma paixão contagiante, gesticulando com as mãos, como se quisesse transmitir todo o amor que sentia pela matéria e pelos jovens que a ouviam com tanta atenção. Então, pessoal, disse ela com um sorriso gentil, o mais importante da literatura não é apenas o enredo, mas o que ela nos ensina sobre a vida, sobre as pessoas. Júlia, uma aluna mais tímida, levantou a mão e, quando a professora a olhou, falou com uma voz suave, mas cheia de sinceridade. Professora, eu sempre pensei que você fosse tipo uma segunda mãe pra gente. A professora Ana ficou tocada. Ela sorria, mas sua mente passou rapidamente por um turbilhão de pensamentos. Sentiu-se muito agradecida por aquelas palavras, mas também houve uma pontada de dúvida, um pequeno questionamento sobre sua própria vida. Sem saber muito bem o que responder, ela disse com um tom carinhoso: "Fico feliz que você pense assim, Júlia. Todos vocês são como filhos para mim." O resto da aula passou, mas no fundo, algo se manteve com a professora. Ela pensava no quanto se dedicava a seus alunos e no quanto eles se tornavam parte de sua vida. Mas um vazio ainda existia, um espaço que ela nunca soubera como preencher. Ela nunca teve filhos próprios. Sempre havia dedicado sua vida ao ensino, e isso a fazia se sentir realizada de certa forma. Mas, em momentos de silêncio como aquele, ela não podia deixar de se perguntar se havia feito a escolha certa. Talvez a vida dela fosse apenas isso, dar tudo por aqueles jovens que passavam por ela. Após o final das aulas, ela ficou sozinha na sala. Os últimos alunos se afastaram e o barulho da escola foi diminuindo. Sentada à sua mesa, ela olhou para uma foto envelhecida que havia de si mesma com um aluno que havia se formado há anos. Era Ricardo. Ele havia sido um dos primeiros alunos com quem ela se sentiu profundamente conectada. Alguém que ela sentira que precisava de uma presença materna mais forte. Ela suspirou ao lembrar daquela época, pensando se sua escolha de vida tinha sido suficiente. Eu nunca tive filhos, pensou ela, mas talvez tenha sido mãe de muitos deles ao longo dos anos. Quando saiu da escola naquela tarde, carregando o peso de suas reflexões, ela se deparou com uma figura familiar. Um homem parado em frente ao portão a observava com um sorriso tímido. Era Ricardo. Agora um adulto, ele parecia diferente, mas seu olhar era o mesmo. Ele estava ali, à sua frente, depois de tantos anos. "Ricardo?" ela perguntou, surpresa e emocionada. Ele sorriu e se aproximou, ainda com aquele olhar de gratidão e respeito que ela lembrava de quando ele era seu aluno. "Sim, professora Ana", disse ele. "É um prazer te ver novamente." Ele a abraçou e a professora ficou sem palavras por um instante. Ela o observava, vendo o homem que ele havia se tornado, mas ainda enxergando aquele menino perdido que um dia ela ajudara a encontrar seu caminho. Ela olhou para ele um pouco perplexa. Você está tão diferente. Quando foi que você cresceu tanto?" Ela perguntou com um sorriso genuíno. Ricardo sorriu de volta, mais emocionado agora. "Parece que foi ontem, né? Aconteceu rápido", ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Mas, na verdade, foi tudo graças à senhora." Aquelas palavras tocaram a professora de uma maneira profunda. Ela não soubera, naquela época, como ele realmente se sentia. Mas agora, olhando para o homem à sua frente, ela sabia que sua dedicação e carinho haviam feito toda a diferença. Ricardo continuou. "Sabe, professora, eu nunca esqueci do que você fez por mim. Eu não sabia naquela época, mas hoje eu sei. Você foi a mãe que eu não tive. Você me ajudou a encontrar meu caminho quando eu estava perdido." A professora Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras.
Seu coração parecia se expandir dentro do peito. Ela nunca havia tido filhos, mas ali, naquele momento, ela entendeu que, de algum modo, havia sido mãe para muitos. Não com a biologia, mas com a entrega, com o amor e o cuidado de uma vida inteira dedicada a ensinar, a apoiar e a guiar. Ela olhou para Ricardo, sentindo uma onda de gratidão, e sorriu com os olhos cheios de emoção. Eu não sabia que você sentia assim, disse ela, a voz falhando um pouco. Mas se de alguma forma eu fui essa mãe para você, então minha vida teve mais sentido do que eu imaginava. Ricardo sorriu, a sinceridade de seu olhar refletindo um amor que transcendia palavras. Você sempre foi minha mãe, professora, e nunca vou esquecer. Enquanto ele se afastava, pronto para seguir sua vida, a professora Ana ficou ali, observando-o ir embora. A imagem dele, agora um homem, se afastava, mas o que ele havia dito ficava com ela. Ela olhou para a escola, onde novos alunos estavam chegando, e sentiu um conforto profundo em seu coração. Ela nunca teve filhos biológicos, mas sua missão na vida, como educadora, era muito mais significativa do que ela imaginava. Ela sabia agora que, de certa forma, sempre seria mãe para aqueles que cruzassem seu caminho. Ela permaneceu ali, olhando por alguns instantes para onde Ricardo se afastava, e então, com um suspiro, virou-se para olhar a escola. As portas da sala de aula se abriram e novos rostos, jovens e cheios de sonhos, passaram por ela, indo em direção às suas próprias jornadas. A professora Ana sentiu um calor no peito, uma sensação de plenitude que ela ainda não compreendia totalmente. Durante tantos anos, ela havia se dedicado a esses alunos, guiando-os, ensinando-lhes mais do que apenas o conteúdo acadêmico. Ela lhes oferecera algo que, sem saber, se tornaria um legado. E agora, ao ver Ricardo partir, ela entendia. Ela não precisou de filhos biológicos para deixar uma marca no mundo. Cada aluno que havia cruzado seu caminho tinha sido uma parte de sua vida, uma pequena chama que ela alimentou, ajudou a crescer e viu brilhar no mundo. E agora, mais do que nunca, ela sabia que o amor que ela oferecera tinha sido suficiente. A professora Ana não era apenas uma educadora. Ela era uma mãe, uma guia, uma amiga para aqueles que mais precisavam. Em todos os anos que dedicou à profissão, ela havia criado uma verdadeira família de corações gratos e de histórias que ela ajudara a escrever. Ela sorriu para si mesma, pensando que talvez no fundo fosse isso que sempre buscara. Um propósito que fosse maior que qualquer escolha pessoal. Ela se virou para as novas gerações que chegavam, os olhos brilhando com a mesma esperança de sempre. Os jovens, com seus rostos ansiosos por aprender, passavam ao seu redor sem perceber o impacto que ela teria em suas vidas, assim como tivera com Ricardo. Ela sabia que, de algum modo, eles também seriam filhos dela, mesmo que por um breve período, mesmo que sem a palavra mãe ser dita. A professora Ana olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de tons dourados e quentes. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa suave acariciar seu rosto. Em seu coração, ela sabia que sua jornada nunca foi sobre o que faltava, mas sobre o que ela havia construído ao longo do tempo, uma rede de vidas tocadas, de corações abertos e de futuros moldados por sua dedicação. Ela sentia que cada momento vivido na escola, cada sorriso que ela ajudara a desenhar, cada aluno que ela havia ajudado a encontrar seu caminho, fazia parte de um grande ciclo de amor. Eu sempre fui mãe, ela sussurrou para si mesma, com uma paz profunda. À minha maneira. Com um sorriso sereno nos lábios, ela entrou na escola novamente, pronta para receber os novos rostos que estavam à sua espera. Eles nem sabiam, mas ela já os amava, como sempre fizera. E ao se dirigir para sua sala, com o som dos risos e vozes ao fundo, ela percebeu que sua missão estava longe de acabar. Ela era mãe, sim,
de muitos filhos, de todos aqueles que passavam por sua vida e saíam com algo a mais. Uma lição, um afeto, uma palavra que faria diferença para o resto de suas vidas. A professora Ana estava em paz. Ela sabia que o que dava voltava, e o que ela havia plantado floresceria por gerações, e isso era mais do que suficiente. Com os passos firmes, a professora Ana caminhava pelos corredores da escola, sentindo uma sensação de gratidão que preenchia seu ser. À medida que os alunos chegavam para suas aulas, ela se dirigia a cada um deles com um sorriso acolhedor, mas havia algo de diferente em seu olhar agora. Uma leveza, como se ela tivesse finalmente encontrado o equilíbrio entre o que havia dado e o que recebia em troca. Enquanto os estudantes se acomodavam nas suas cadeiras, a professora se posicionava à frente da sala, pronta para mais uma aula. Ela olhou para eles com uma nova perspectiva. Cada rosto jovem à sua frente representava uma nova oportunidade de deixar uma marca, de ser, mais uma vez, uma mãe para aqueles que precisavam de alguém para orientar, apoiar e até mesmo desafiar a crescer. A aula começou, mas Ana não podia deixar de pensar em Ricardo. A conversa que tiveram mais cedo ainda ecoava em sua mente, como uma música suave e reconfortante. Ela se lembrou de como ele chegara até ela anos antes, perdido e sem direção, e como, sem perceber, ela o havia guiado em um caminho que ele agora trilhava com confiança. Ela soubera que ele tinha o potencial para ser muito mais do que imaginava, mas o que ela não sabia era o quanto ela mesma havia sido a chave para sua transformação. De repente, um dos alunos, Felipe, levantou a mão, interrompendo sua linha de pensamento. Ana olhou para ele com uma expressão que misturava atenção e carinho. "Professora, posso perguntar uma coisa?", disse Felipe com timidez. Ana assentiu, pronta para escutar. "Como você faz para sempre ser tão forte, mesmo quando a gente não percebe?", perguntou ele com um olhar curioso e genuíno. A pergunta fez Ana parar por um momento. Não era uma pergunta simples, mas era a pergunta de um aluno que, talvez, ainda não entendesse a magnitude do que estava dizendo. E naquele momento, ela entendeu. Eles sabiam, de alguma forma, que ela estava ali por algo maior do que apenas dar aulas. Ela sorriu suavemente, tocada pela inocência e pela sinceridade da pergunta. "Eu não sou sempre forte, Felipe", disse ela com um tom tranquilo. "Eu também tenho minhas dúvidas, minhas inseguranças, mas sabe, ser professora é como ser mãe. A gente não faz por obrigação, a gente faz porque não consegue imaginar outra coisa." Ela respirou fundo, olhando para os rostos atentos dos alunos ao seu redor, como se falasse diretamente para cada um deles. "Eu encontrei minha força não em mim mesma, mas em cada um de vocês. Cada sorriso, cada conquista, até mesmo cada dificuldade que enfrentamos juntos me dá forças para seguir em frente." Os alunos estavam em silêncio, absorvendo suas palavras. Ana percebeu que, embora eles não entendessem completamente o peso de suas palavras, elas estavam tocando algo profundo. Talvez não soubessem ainda o quanto seriam impactados, mas de alguma forma aquela conexão era real. Era algo que ela havia cultivado durante toda a sua carreira. Quando a aula terminou, os alunos saíram da sala e Ana ficou sozinha novamente, com seus próprios pensamentos. A escola estava em plena atividade, com risos e vozes se espalhando pelos corredores. Ela caminhou até a janela, olhando para o vasto campo de futebol da escola, onde as crianças brincavam e jogavam juntas. Era uma visão simples, mas cheia de vida. Ela se permitiu sorrir, sabendo que mesmo sem ter filhos biológicos, ela fazia parte da vida de tantas crianças. E naquele momento, ela entendeu que, no fundo, ela sempre seria mãe. Não porque tivesse gerado filhos de seu próprio ventre,
mas porque seu coração estava repleto de amor e cuidado por todos aqueles que cruzaram seu caminho e a permitiram ser a presença que precisavam. Ana não precisava de mais nada. O que ela tinha já era suficiente. O amor por seus alunos, o legado que estava criando e a certeza de que sua missão, embora silenciosa, era profunda. Cada aluno era uma nova oportunidade de ser aquela figura de acolhimento e apoio, alguém que oferecia um pouco de si mesma para que o outro pudesse se tornar melhor. Ela sorriu ao pensar nisso e, com o coração tranquilo, se dirigiu para a próxima turma. O caminho ainda estava longe de terminar, e ela sabia que, ao final de cada jornada, haveria sempre outro aluno, outra história e outro momento de troca. E assim ela seguiria, sempre mãe, sempre professora, sempre à luz de muitos, mesmo que de uma forma invisível. O dia continuava e a professora Ana se viu absorvida pelo fluxo de aulas e encontros que sua profissão trazia. Cada dia era como uma renovação de seu propósito, uma oportunidade de se conectar com alguém novo, alguém que precisava dela de alguma maneira, seja com uma palavra de apoio ou uma simples escuta. Naquela noite, enquanto arrumava seus papéis e fechava o planejamento para os próximos dias, ela se pegou, refletindo sobre a conversa com Ricardo, como ele havia crescido. Ela sentiu uma felicidade genuína ao perceber que, mesmo depois de tantos anos, ele ainda lembrava dela com tanto carinho. Mais do que isso, ele reconhecia o papel que ela tivera em sua vida. Um papel de mãe, de guia, de alguém que acreditou nele quando ele mesmo duvidava de seu potencial. Ela não sabia, naquele momento, que sua missão, sua verdadeira vocação, não era apenas ensinar matemática, português ou história. Era muito mais profundo. Ela estava ensinando a vida, o amor, o cuidado. Mesmo sem filhos biológicos, ela sabia que deixava um legado imensurável em cada aluno que passava por ela. Naquela noite, enquanto a cidade ao redor continuava em seu ritmo habitual, ela sentou-se em sua poltrona favorita, uma xícara de chá quente nas mãos, e se permitiu pensar um pouco mais sobre sua jornada. Eu sempre me senti completa com meu trabalho, pensou Ana. Mas ao longo dos anos percebi que talvez minha forma de maternidade seja diferente da convencional. Minha maternidade está nos olhos dos meus alunos. Está em cada história que compartilham comigo, em cada sorriso que vejo crescer, em cada desafio que enfrentam e superam. Ela sorriu suavemente para si mesma, tocando os cabelos grisalhos que agora começavam a surgir com mais frequência. O tempo passava, mas ela não se importava. O que importava era o presente, as histórias que ainda faltavam ser contadas, os jovens que ela ainda ajudaria a formar. Algumas semanas depois, durante uma reunião de pais na escola, Ana teve uma surpresa. Quando chegou ao auditório, viu vários ex-alunos que haviam voltado à escola, todos com um sorriso no rosto e uma expressão de carinho. Entre eles estava Ricardo, que ao vê-la a abraçou novamente, com uma gratidão imensa nos olhos. Ele agora era um homem de negócios bem-sucedido, mas para ele nada havia mudado em relação ao impacto que a professora teve em sua vida. "Professora Ana", ele disse olhando ao redor, "quero que todos aqui saibam que se hoje estou onde estou, é porque a senhora acreditou em mim. Não tenho palavras para agradecer." Ana sentiu os olhos marejados. Ela olhou para ele e para os outros ex-alunos presentes, que também a cumprimentaram e compartilharam histórias de como sua orientação e apoio os haviam ajudado a se tornarem pessoas melhores. "Eu não fiz nada além de ser quem sou", ela respondeu com um sorriso emocionado. "Vocês é que fizeram tudo. Eu apenas acreditei em cada um de vocês." As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente enquanto ela observava aqueles jovens adultos, agora autossuficientes e realizados, mas ainda com um vínculo forte com ela, como se fossem filhos.
Ela sabia que eles seguiram seus caminhos, mas algo dentro dela dizia que, de alguma forma, ainda havia uma parte dela ali, acompanhando cada passo. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana sentiu que seu trabalho estava apenas começando. A cada novo ex-aluno que voltava para agradecer, ela entendia que sua missão nunca teria fim. Ela era como uma árvore, cujas raízes se estendiam muito além daquilo que ela conseguia ver. Cada aluno era uma folha nova, uma flor que brotava, mas a árvore jamais deixaria de crescer. Na sua quietude, ela sentiu que tinha encontrado sua verdadeira missão: ser mãe de muitos, sem a necessidade de carregar o título formal. Ela havia dado seu amor, sua energia, seu tempo, e em troca havia sido recompensada com o reconhecimento silencioso de cada um de seus ex-alunos. E isso era mais do que suficiente. A professora Ana, com um sorriso suave e uma paz profunda no coração, sabia que, enquanto existissem jovens em busca de sabedoria e carinho, ela sempre teria uma casa para dar. E, de certa forma, ela seria sempre mãe para eles. Não por laços de sangue, mas por laços de amor genuíno, e isso, para ela, era mais poderoso do que qualquer vínculo tradicional. E assim, ela seguiu, com o coração aberto e os olhos voltados para o futuro, pronta para acolher mais uma geração, mais uma história, mais uma oportunidade de dar tudo de si. Ela já sabia que, de alguma forma, todos os seus alunos seriam seus filhos, e ela seria sempre a mãe que eles precisavam, mesmo que fosse de um jeito único e invisível. E, no fundo, ela se sentia realizada, porque sabia que, ao final de sua jornada, teria dado tudo de si para criar um legado de amor e cuidado que, com o tempo, continuaria a crescer e se espalhar por gerações. Os meses passaram rapidamente, como sempre acontecia quando se estava imerso em algo tão grande e profundo quanto a missão de educar. Ana continuava a sua rotina na escola, com as aulas, os desafios diários e as alegrias que sua profissão trazia. No entanto, algo dentro dela havia mudado de forma definitiva desde o reencontro com Ricardo. Ela sentia que, agora, estava mais conectada do que nunca com a essência do que significava ser professora e, de certa forma, mãe. Era final de ano e a escola estava em clima de despedida. Os alunos se preparavam para suas formaturas, prontos para seguir novos caminhos. A sala de Ana estava cheia de risos e animação, mas ao mesmo tempo havia uma atmosfera de nostalgia, pois ela sabia que mais uma turma estava se despedindo dela. Mais uma geração estava saindo debaixo de suas asas. Naquele dia, durante a última aula, algo especial aconteceu. Quando a última aluna, Laura, terminou sua apresentação sobre um livro que havia lido, Ana se levantou e caminhou até a lousa. Ela queria dizer algo importante para todos eles, algo que estava guardado em seu coração. "Hoje é o último dia de aula de vocês aqui", começou ela, com a voz calma, mas carregada de emoção. "E eu quero que saibam que, para mim, cada um de vocês não é apenas um aluno. Cada um de vocês é uma história que eu tive o privilégio de acompanhar. E em cada um de vocês eu vi um pouco de mim mesma. Sabe, ser professora não é só ensinar matérias, é aprender com vocês, é ajudar a descobrir o que há de melhor em cada um. E quando vejo o que vocês se tornaram, vejo que, de alguma forma, não somos apenas professores e alunos, somos uma família." Ela fez uma pausa, olhando para os jovens, agora mais maduros, mais confiantes. Seus olhos estavam um pouco marejados, mas ela não se importava. "Talvez eu nunca tenha sido mãe no sentido tradicional, mas ao longo dos anos eu aprendi que ser mãe não depende de um título. Ser mãe é fazer o que ninguém mais faria por esses jovens. É investir tempo, carinho e acreditar neles quando eles nem conseguem acreditar em si mesmos. E isso, meus queridos, eu fiz por cada um de vocês." A sala estava em silêncio, e Ana podia ver que suas palavras haviam tocado os corações de seus alunos.
Muitos deles tinham olhos brilhando, outros estavam com o rosto sereno, como se finalmente compreendessem algo que até então não haviam notado. Ela sorriu com leveza e continuou: "E eu sei que quando vocês saírem por aí, cada um de vocês levará um pedaço de mim, assim como eu levo cada um de vocês comigo." Os alunos aplaudiram, e o som daquele aplauso era diferente de qualquer outro. Era um reconhecimento, uma forma de agradecimento silencioso, mas muito verdadeiro. Ana sentiu seu peito apertar com a certeza de que havia cumprido sua missão. Ela não precisava de mais nada. Aquele momento, aquele simples gesto de reconhecimento era o maior presente que poderia receber. Quando a aula terminou, Laura, a aluna mais tímida da turma, se aproximou dela com um sorriso nervoso, mas cheio de gratidão. Ela entregou à professora um pequeno envelope. "Professora Ana", ela disse com a voz tremendo, "queremos que a senhora saiba que o que aprendemos aqui vai além das matérias, vai muito além dos livros. A senhora nos ensinou sobre a vida. Eu nunca vou esquecer do que fez por mim, por todos nós." Ana abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Uma carta que expressava todo o amor e reconhecimento dos alunos por ela. Não era um agradecimento simples, mas um testemunho sincero de que ela havia tocado as vidas deles de uma maneira profunda. Com os olhos marejados, ela leu em silêncio as palavras carinhosas. Quando terminou, olhou para Laura e para os outros alunos ao redor e, com um sorriso sereno, respondeu: "Eu sou muito grata por cada um de vocês e eu espero que ao longo de suas vidas vocês lembrem do que aprenderam aqui, não apenas sobre os livros, mas sobre o valor de cuidar uns dos outros, de ser generoso com o coração e de acreditar no potencial de cada pessoa." Ana ficou ali, naquele momento, cercada pelos seus alunos, sabendo que ao longo dos anos ela havia sido uma figura maternal para muitos e que eles, de alguma forma, se sentiriam sempre conectados a ela, assim como ela a eles. Naquele final de ano, Ana não estava apenas despedindo-se de mais uma turma, ela estava celebrando o que já havia conquistado, um legado de amor, dedicação e cuidado. Ela se sentia realizada não porque fosse reconhecida ou fosse aplaudida, mas porque sabia que havia cumprido com o seu papel da maneira mais verdadeira que podia. Ela tinha dado o melhor de si, e isso para ela era o suficiente. E enquanto observava seus alunos se despedindo, ela sentiu no coração que sua missão ainda não havia terminado. Cada nova turma traria novos desafios, novas histórias, mas também novas oportunidades de ser mãe para muitos, mesmo que de um jeito sutil e invisível. E assim, ela continuaria sua jornada com o coração aberto, sabendo que sempre haveria um lugar para ela, sempre haveria alguém para quem ela poderia ser aquela presença firme e amorosa. Ana olhou pela janela da sala de aula, vendo os alunos saindo para o futuro. Ela sabia que, de alguma forma, todos eles seriam sempre seus filhos. Ela sorriu e, com o coração em paz, se preparou para a próxima geração. Porque para ela, ser professora era também ser mãe, e isso a preenchia de uma maneira que nenhuma outra experiência poderia. E com isso, a professora Ana seguiu sua jornada, com a certeza de que o amor e o cuidado que ela oferecia a cada aluno continuariam a reverberar por muitos anos, atravessando gerações, como um legado de afeto e dedicação.